O tema da mensagem é: Deus não tarda e nem falha. É comum você encontrar pessoas que às vezes começam a sair dos planos de Deus porque não vê as coisas acontecendo. É comum você encontrar pessoas que até falam: eu orei, eu busquei, eu paguei o preço em oração, eu me consagrei, e o resultado não veio do jeito que eu esperava. E às vezes aquela pessoa acaba desanimando e até mesmo retrocedendo na fé. E tem aquelas pessoas que às vezes na vida ela se depara com uma injustiça. Ela foi injustiçada. Tem a prova da injustiça. E às vezes a justiça do homem ainda age com mais injustiça ainda. E aquela pessoa, por seguir a Deus, às vezes ela se chateia, se decepciona com Deus e às vezes começa a fraquejar na fé. A mensagem de hoje eu estarei utilizando 4 passagens bíblicas. Nós vamos estudar com calma essas passagens bíblicas e entender que Deus, Ele não tarda. É entender que Deus, Ele não falha. A primeira passagem bíblica está em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, que está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui no início do versículo fala: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui mostra o quê? Alguém clamando, e você observa que é um clamor maior, é uma consagração maior, é uma busca mais intensa, que é utilizada a palavra aqui de noite, não é que a pessoa fique 24 horas orando. E esta pessoa que está orando, que está clamando, que não está vendo nada acontecer, começa a achar que Deus está demorando. Mas a Bíblia vem e fala que Deus, Ele vai fazer justiça no tempo certo, por mais que na concepção daquela pessoa esteja demorando, na realidade não está demorando. Existe um tempo certo para cada coisa. Nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É tanto que a próxima passagem bíblica que nós iremos ler fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, ou seja, há o tempo de Deus, a pessoa consegue observar que é diferente do nosso tempo. A forma de Deus agir é diferente da nossa forma. Um exemplo, questão de tempo. Tem alguns insetos que a duração deles é de 24 horas. Em 24 horas ele nasce, cresce, reproduz e morre. O que é 24 horas para nós? Já imaginou você enfrentando um problema na vida e aquele problema dentro de 24 horas ser resolvido? Você vai falar o quê? Foi resolvido de uma forma rápida. Mas no tempo daquele inseto, 24 horas é a vida dele toda. Então o tempo de Deus é diferente. O que nós temos que fazer é buscar ao Senhor, perseverar na fé e ter certeza que no momento certo, na hora certa, o que Deus tem de fazer, Ele fará. Mas essa mesma passagem bíblica, olha o que está escrito: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui é uma pergunta retórica, não precisa de resposta. Aqui está falando o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai encontrar pouca fé na terra. Mas nós não temos tantos cristãos, nós não temos tantos seguidores de Cristo? Sim, só que uma grande parte por achar que Deus está demorando, uma grande parte por não ver Deus agir, acabam saindo dos planos de Deus e agindo com suas próprias forças, dos seus próprios métodos. Então essas pessoas irão se corromper com o pecado, essas pessoas começarão a renunciar à fé. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, Ele vai encontrar pouca fé. Ele pode até encontrar muito crente.
Ele pode até encontrar muita igreja, mas ele irá encontrar pouca fé. Agora, quantas pessoas, irmãos, aos poucos estão perdendo a fé? E nós temos que entender que o plano de Satanás não tem pressa. Você está pensando que Satanás tem pressa que você se desvie? Não. Ele tem pressa em começar o projeto dele na sua vida. E o projeto de Satanás é bem calculado. Às vezes uma pessoa, ele projeta para daqui a 20 anos aquela pessoa negar fé. Então ele vai trabalhar durante 20 anos, para lá no final aquela pessoa negar fé. Ele sabe que ele não vai conseguir de uma vez chegar e fazer a pessoa negar fé. Ele vai trabalhando devagarzinho, ele vai montando estratégias. É mais ou menos como um prato de sopa quente. Se ele chegasse para você e falasse de uma vez, come esse prato de sopa quente, você não ia conseguir. A primeira colherada que você desse, você iria se queimar, iria se assustar e não iria querer. Então ele faz o quê? Vai devagarzinho pelas beiradas. Pensa que não foi o prato de sopa todo. Então Satanás ele vai devagarzinho, induzindo a pessoa, ele vai criando estratégia, ele vai criando planos, ele vai atuando, ele vai devagarzinho maquiando. E o crente, por não vigiar, ele vai o quê? Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Pensa que não, ele consegue dar o bote. Pensa que não, ele consegue que a pessoa saia dos planos de Deus. Um exemplo, Satanás tem um plano para os seus netos que ainda nem nasceram. Ele vai devagarzinho começar a atuar em você. Para quando os seus netos chegarem ao mundo, eles já chegariam ao mundo em um lar desestruturado, desequilibrado, e ali ele conseguir agir na vida dos netos. Então nós temos que entender que Satanás ele é calculista. Ele trabalha com calma. Ele não tem pressa. E o cristão que não está atento a isso, começa a buscar em Deus, começa a clamar a Deus, não vê nada acontecendo, entra em desespero e retrocede na fé. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui fala o quê? Mais uma vez volta a questão do tempo. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mostra o quê? Um tempo diferente. O tempo de Deus é diferenciado. Aí aqui vem e fala que Deus, ele traz a promessa na hora certa, ele não retarda, ele traz na hora certa. Porque tem que ter uma preparação. Um exemplo. Tem coisas que Deus te entrega hoje, que se ele entregasse nas tuas mãos há 20 anos atrás, seria para a sua perdição. Então, primeiramente tem que ter o quê? Uma preparação, uma jornada de preparação de Deus, um deserto de preparação de Deus, para Ele colocar aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos. Um exemplo, já imaginou? Se eu tivesse entrado no ministério, eu entrei há 18 anos atrás, se eu não estou enganado, e há 18 anos atrás, ao entrar no ministério, Deus tivesse me entregado uma igreja como esta, seria para mim a perdição. Eu não ia ter estrutura, eu não iria saber lidar com o trabalho, eu não iria saber lidar com pessoas, ou seja, seria para minha própria destruição, seria para arruinar minha vida. Então tem que fazer o quê? Uma preparação de Deus. Deus ele vai preparando. É aquela pessoa que às vezes na empresa ela está querendo uma promoção, ela precisa de uma promoção. Ela faz o quê? Deus ele começa a ir preparando aquela pessoa, ele começa a ir treinando aquela pessoa, até aquela pessoa estar preparada para aquela promoção. Se a promoção chegar sem a preparação, é para a própria destruição da pessoa. A própria pessoa vai ser destruída.
Ela vai conseguir uma promoção, 2 meses depois a empresa vai mandar ela embora. Por quê? Porque ela não teve preparação. Isso é em todos os setores da vida, preparação. Às vezes a pessoa ela não aprendeu a lidar com gente. E por não aprender a lidar com gente, Deus vai ter que tirar 30 anos da vida dela para preparar ela. E se ela aprendesse a lidar com gente com o primeiro ano de treinamento, acabou. Deus já abençoava. Mas a pessoa não sabe lidar com gente. Então, aquilo que Deus poderia fazer em 1 ano, Ele vai levar 30 anos para preparar aquela pessoa. Por isso que fala, a promessa não retarda. Deus Ele entrega na hora certa, no momento certo. Agora, há casos que dependem da pessoa. É como você encontrar pessoas que pedem a Deus uma bênção sentimental. E se Deus entregasse para a pessoa hoje a bênção sentimental, seria para a própria destruição. É aquela pessoa que quer tanto casar, mas se casasse amanhã, 3 meses depois estava separado. Por quê? Porque não sabe lidar no relacionamento. Não tem paciência em viver uma vida a 2. Ou seja, aquela bênção seria para destruição. Então há casos que Deus tem que preparar aquela pessoa, até aquela pessoa ter uma maturidade, um discernimento, entender o que é uma vida a 2, para depois ali desfrutar do casamento. Vamos dar sequência aqui. Muitas pessoas perguntam, né? Cadê Deus que não vê as coisas erradas acontecendo? É comum você encontrar pessoas que falam isso, né? Tem tanta coisa errada acontecendo? Sim, irmãos. Tem muita coisa errada acontecendo. E vai continuar acontecendo. Coisas erradas começou acontecendo no céu. Lá no céu não tinha pecado. E mesmo lá no céu sem pecado, sendo administrado pelo próprio Deus, nós encontramos Lúcifer se rebelando contra Deus, a terça parte dos anjos sendo contaminadas, e Deus tendo que jogar fora essa cambada do céu. E ao jogar fora do céu, essa turma foi para onde? Para a terra. Então é comum você encontrar coisas erradas, sempre teve, e enquanto Cristo não voltar para resolver de vez a situação, vai continuar tendo coisas erradas, vai continuar tendo escândalos. Só que o servo de Deus ele tem que ser inteligente. A partir do momento que ele está em um ambiente, um local chamado terra, e ele sabe que neste local chamado terra, existem seres espirituais do mal, que atuam com a mentira, o servo de Deus ele tem que ser inteligente em não se precipitar em acreditar em tudo que vê. E quantas pessoas se precipitam em acreditar em tudo que vê e acabam se desviando dos planos do Senhor? E quando eu falo ver, estou me referindo aos escândalos. Sempre aparece um escândalo, sempre aparece uma coisa e outra. Aí a pessoa já se desvia. É fraqueza da pessoa. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que não venha escândalos. Já está falando que tem que ter os escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Aqui já deixa bem claro, tem que ter escândalos. Não tem como não ter escândalo. Eu estou escandalizado. Mas você está escandalizado com algo que a Bíblia fala que vai acontecer? Tem que ter. Só que a Bíblia fala, ai daquele por quem vier. Nós temos que entender que diante dos escândalos, Deus não tarda em fazer justiça. Diante dos escândalos, Deus, no momento certo, na hora certa, irá trazer a devida recompensa para cada pessoa. E no caso, a recompensa para quem escandaliza, não é algo positivo, é algo negativo. É o salário de escandalizar, é algo negativo. Mas quando fala, é impossível que não venha escândalos, nós temos que entender que existem 2 tipos de escândalos. O escândalo verdadeiro e o escândalo falso. Tem esses 2 tipos de escândalos. Os 2 escandalizam do mesmo jeito. Porque quem está vendo do outro lado e não tem uma maturidade, quando vê aquele tipo de escândalo, a pessoa não quer saber se é verdade ou não, ela não tem maturidade, ela se desvia. A diferença é que, se o escândalo for verdadeiro, quem escandalizou vai prestar conta com Deus. Se o escândalo não for verdadeiro, a pessoa que está envolvida no escândalo e não é verdade aquele escândalo, a pessoa está limpa com Deus. No entanto, quem propagou o escândalo
vai prestar contas com Deus. Então nós encontramos hoje muita gente, irmão, sempre dando uma de salvador do evangelho. Cuidado com isso daí. Porque tem muita gente sem saber, sem notar, sendo usado pelo diabo. E essas pessoas vão prestar contas com Deus. Recentemente eu vi um vídeo, a pessoa que tem rede social sempre vê as coisas, né? E nesse vídeo a pessoa fez uma montagem envolvendo o missionário R.R. Soares. A montagem é o seguinte: o missionário colhendo testemunhos, ele fala, mas só 2 pessoas? Só 2 pessoas que contou testemunho? Jesus, põe de volta a doença nesse povo. E ali foi feita uma montagem, entendeu? Como se o missionário estivesse com raiva, chateado, porque tinha 2 pessoas colhendo testemunho. E ele queria agora que Deus se vingasse e colocasse a doença de volta no povo. A pessoa que vê o vídeo pela primeira vez, fala, nossa. A pessoa tem que entender o que é um momento de descontração e brincadeira. E tem que saber o que é real. Quem conhece o missionário e quem participa de cultos dele, seja no Amazonas ou em qualquer outro lugar, já viu várias vezes. Ele tem a mania, da hora que colheu o testemunho, ele brinca um pouco com o povo. Ele sabe que o povo é um pouco acanhado para contar testemunho. Aí ele pega e fala, cadê as bênçãos? Aí está uma pessoa. Cadê, irmão? Ei, meu Deus. Ô Jesus, põe de volta essa doença. Mas ele fica brincando. Depois ele vê que ele ri, ele descontrai, ele está brincando com as pessoas. Ele brinca com as pessoas. Mas a pessoa maldosa, ela vai pegar uma fala. E esta fala, ela faz uma montagem. Joga numa rede social e quem é fraco na fé se escandaliza. Por isso o cara tem que ter cuidado, que o escândalo tem um verdadeiro e tem um falso. Eu já vi um missionário fazer isso brincando, irmão. É uma brincadeira. A pessoa tem que entender que é uma forma de descontrair. Então vou pedir para a doença voltar. É uma brincadeira. Você acha que o missionário vai orar para a doença voltar? Eu não estou aqui como defensor do missionário, não, que ele não precisa disso. Estou aqui como defensor do evangelho, porque esse tipo de propagação faz com que chegue numa vida onde uma pessoa que é fraca na fé, a pessoa se desvie. É mais ou menos o seguinte, eu sempre brinco aqui com os meninos. Digamos que eu estou aqui, aí eu olho para o Wesley e falo, e aí Judas? Chamou Judas. Temos que entender que existe o segundo Judas. Não só tem um Judas. Tem um Judas fiel, tem um Judas infiel, que eu preguei semana passada, mas tem um Judas fiel. Mas o que acontece? E aí Judas? Aí o cara pega esse trecho, pega um outro trecho onde o pastor no culto está dando uma sapecada nos irmãos, junta com esse daqui, pega um outro trecho que o pastor está dando uma exortação para a equipe, junta tudo, faz uma montagem, joga na rede social. Pastor El está oprimindo as ovelhinhas, chamando os auxiliares de Judas. Que não sei o que. Aí, aquela pessoa que está na rede social do outro lado, quando ela vê aquele vídeo, ela não vai entender, ela não vai compreender, ela não vai ver que depois que eu falei, aí Judas, depois eu dei risada, estou brincando, estou zoando, e tem um segundo Judas, a pessoa não vai ver isso daí. Então a pessoa tem que ter cuidado que existe o escândalo verdadeiro e o escândalo falso. Pastor, como é que eu devo analisar os escândalos? Simples, irmãos. A forma bíblica referente aos escândalos tem o conteúdo certo, existe a forma certa de ser conduzido. Quando não está sendo conduzido da forma certa, você já não deve nem dar crédito, você já não deve nem ver, muito menos dar crédito. Qual é a forma certa, pastor? Ok, digamos que na igreja tem alguém lá que o irmão está errando. Aquele problema tem que ser levado à liderança da igreja, para a liderança da igreja tomar as devidas providências. Digamos que a liderança da igreja não tome as devidas providências. Já é vergonhoso, mas aí existem os tribunais dos homens. O apóstolo Paulo repreendia que os irmãos tinham que resolver os problemas nas igrejas e não recorrer aos ímpios, porque é a igreja que irá julgar os ímpios no final. Então, o segundo patamar, que já é feio, é você recorrer à justiça dos homens. Ok, ponto final. Então, primeiro, se resolve com a igreja. Não conseguiu se resolver com a igreja, aí tem o tribunal dos homens, que não é aconselhável. Ok.
O que é que as pessoas fazem? Às vezes não tentam resolver na igreja e não recorrem ao tribunal dos homens, recorrem a uma rede social. Qual é o objetivo de recorrer a uma rede social? Atrapalhar a obra de Deus. Um exemplo, eu não tenho nada contra o ministério que eu faço parte há mais de 18 anos. Se tivesse alguma coisa, se eu tivesse de recorrer, eu iria recorrer ao ministério. E se eu recorresse ao ministério e o ministério não tomasse a devida providência, isso é só um exemplo, eu recorreria à justiça. Um exemplo, certo? Mas jamais em uma rede social. Porque uma rede social você joga ao vento. E quantas pessoas se escandalizam por causa de uma mentira, de um mal-entendido? Então, quando você vê os escândalos, você tem que ser uma ovelha inteligente. Espera aí, onde é que está sendo julgado essa causa? Em rede social? Para mim já perdeu a validade. Para mim já perdeu a credibilidade. Está no local errado. Rede social não é lugar de se expor problemas. Seja ele pessoal da sua vida, da sua família, e muito menos das coisas de Deus. Então, quando Jesus vem e fala, é impossível que não tenha escândalo, tem que ter os escândalos, não tem para onde correr. Mas ai daquele por quem vier. O que ele está falando? Vai vir a sentença. E quem vai trazer a sentença é Deus. Quando? No tempo certo. Na hora certa. No tempo de Deus. Ah, Deus está atarefado, é problema demais, é muita coisa, Ele não vai conseguir resolver. Que nada, irmãos. Resolver problema no mundo para Deus é tão fácil como você estar com fome, sentar e comer. Deus não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da nação. Ele está tanto no controle que antes mesmo de tudo, Ele já deixou documentado como era que ia ser. Ele já está falando do fim, sendo que ainda estamos na metade. Ele já está falando tudo, o que vai acontecer, onde vai ficar Satanás, onde vai ficar a besta, onde vai ficar o dragão, onde vai ficar os falsos profetas, está tudo já documentado. Ele já documentou o que vai acontecer, tudo. Ele tem tanto controle que ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. Então o cristão, diante de um problema, não tem que entrar em desespero. Ah, meu Deus, Deus me abandonou, Deus não está fazendo justiça, Deus não vai resolver. Vai resolver sim, na hora certa, no momento certo. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Já fala assim, não se engane, porque o que você planta, você colhe. Se você planta limão, você colhe limão. Se você planta laranja, você colhe laranja. Se você não planta nada, você colhe nada. Então fala, não se deixe escarnecer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Você vai colher o que você planta. Está plantando a semente da desobediência, mais cedo ou mais tarde, no nosso tempo. Mas no tempo de Deus, na hora certa, vai vir a colheita. Irmãos, ninguém vai escapar de receber de volta o fruto da semente que plantou. Ninguém. Então descanse o coração. Estou passando por lutas, estou passando por adversidades, estou passando por tribulação. Deus não tarda e nem falha. No momento certo, na hora certa, Deus irá concretizar o que Ele tem que concretizar na sua vida. E quanto às bênçãos que estão demorando, analisa se você está preparado. Porque Deus não pode te dar o que você não está preparado. Um exemplo para finalizar. Você está em uma empresa, e naquela empresa a única forma de conseguir uma promoção é se você falar um outro idioma, o inglês. Aí você só fala o português. Mas a única forma de você conseguir uma promoção, qualquer funcionário, a única forma de conseguir uma promoção ali naquele local é se falar o inglês. Aí o cara está lá, já é funcionário há 10 anos. Ele está esperando a promoção que nunca vai chegar enquanto ele não aprender a falar inglês. Mas ele já tem 15 anos na empresa, não importa. Ele tem 20 anos, não importa.
para aquele departamento tem que ter o inglês. Aí o cara, depois de 25 anos, ele resolve fazer o inglês, faz o curso de inglês. Na hora que a liderança sabe que o cara tem o inglês, a liderança fala: assumiu a vaga da promoção. Aí a pessoa vai contar o testemunho na igreja: pastor, 25 anos orando pela minha promoção, pastor, graças a Deus que saiu. Poderia ter saído no primeiro ano de oração, só estava precisando do curso. Aí o cara ainda vai orar: o diabo que não deixa eu ser promovido, é o diabo que não deixa eu prosperar, é o diabo que não deixa eu vencer. Não, mas não tem nada a ver com Satanás aí não. Para aquela vaga, para aquela promoção naquele local, tem que ter a preparação. Eis a questão de muita gente não ser abençoado por Deus. Não é que Deus é mau, não é que o diabo tem poder, está atrapalhando, é porque a pessoa não está preparada. E a preparação depende da pessoa. É você que se prepara. Alguns dormem o dia todo, outros buscam conhecimento uma boa parte do dia. Quem vai sobressair? Quem tem conhecimento. E quem se destrói? Quem não tem conhecimento. Jesus deixou bem claro que o povo é destruído por falta de conhecimento. O povo não é destruído por falta de oração. O povo é destruído por falta de conhecimento. Tem direito a um benefício, não consegue porque não sabe como. Tem direito a uma pensão, não consegue porque não sabe como. É atropelado, tem direito de receber um dinheiro, não recebe porque não sabe como. Ou seja, a falta de conhecimento leva a pessoa a sofrer na vida. Por isso que Jesus falou a respeito do conhecimento. E quando fala em conhecimento, não esteja pensando que se limita à Bíblia Sagrada, irmãos. Conhecimento vai muito mais além. Você precisa saber quem é você diante do reino de Deus, saber quem é você diante do reino da terra, saber quem é você diante das leis dos homens, saber quais são os teus direitos. O conhecimento te liberta, o conhecimento faz você prosperar, o conhecimento faz você ter acesso a pessoas que, de uma certa forma, Deus irá ajudar para você, irá usar para te ajudar, para fazer com que você se destaque na vida. Mas se você continuar na mesma, daqui a 20 anos vai ser a mesma coisa, daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa, daqui a 50 anos vai ser a mesma coisa. Já imaginou daqui a 80 anos, né? Você chegando aqui na igreja, velhinha, né? E a vida mudou? Não, continua a mesma coisa. O problema não está em Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento e nunca duvide de Deus. Ele não tarda e nem falha. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar cada pessoa aqui presente. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder e da tua unção. Abençoe, meu Deus, esse povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte.